Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Essa noite foi muito maravilhosa, depois de uma goleada dessa de 6-0, onde o time do Fluminense jogou muito bem. O time do Fluminense jogou como deve jogar, para frente, se guarnecendo também na defesa, para evitar alguma coisa, né, algum perigo, algum contra-ataque do time adversário, mas jogou com determinação. Se você for pensar, foi 6-0, mas poderia ter sido 7, 8, 10. O Fluminense perdeu pelo menos os 3 gols feitos, né? Foi um com o Canóbio, um com o Serna, eu acho que teve mais um, acho que o Canóbio também, acho que foram 2 Canóbio. Só aí seriam 9 gols. Mas ele conquistou os gols com naturalidade. E jogou, foi muito superior ao São Paulo. Tá certo que o São Paulo teve vários desfalques, jogou com um time bem desfalcado, mas a questão é que o Fluminense, até algum tempo atrás, mesmo se pegasse esse time do São Paulo com esses desfalques todos, não iria sair do 0-0, ou se vencesse, ia ganhar de 1-0, 2-0. O Zubeldia, ele chegou no Fluminense, ele conseguiu adaptar o esquema dele ao time. O time toma poucos gols, tá certo que antes dessa vitória não fazia tantos gols, mas toma pouquíssimos gols, né? Jogou contra os 4 primeiros colocados do Brasileirão, tomou um gol, foi o do Flamengo. Então, ele jogou contra o Palmeiras, foi 0-0, jogou contra o Flamengo, foi 2-1, jogou contra o Cruzeiro, foi 0-0, jogou contra o outro time, Mirassol, foi 2-0, né? 2-0, ou 2-1. E não tomou gol. Então, e ontem foi a mesma coisa, meteu 6-0 no São Paulo, quer dizer, fez gols e não tomou. Aqui no Maracanã, ele está invicto, como mandante. Ele antes teve uma derrota contra o Vasco era mandante, e aquele jogo o Fluminense não jogou nada. Primeiro tempo até jogou, aí o Vasco deu uma sorte no gol, né, que o menino chutou, desviou acho que foi no Freitas, e enganou o Fábio e entrou. No segundo tempo o Fluminense esqueceu de voltar, ficou andando, esperando, assistindo o Vasco jogar. Aí tomou o segundo, poderia ter tomado até mais. Mas depois, o Fluminense atualmente, essa última parada da FIFA, fez muito bem ao Fluminense. O Zubeldia encaixou os jogadores, todo mundo está jogando com vontade. Você vê os jogadores jogando com determinação, tática, técnica, muita vontade e alegre. Quando acaba o jogo, alegre. O jogo contra o Palmeiras, o Fluminense era para ter ganho. Aí, será que nós já conseguimos o primeiro passo, né? Que foi nos classificarmos para a pré-Libertadores. E temos tudo para ganhar esses 2 últimos jogos que faltam e nos classificarmos para a Libertadores na fase de grupo. Porque contra o Bahia, se o Fluminense ganhar do Grêmio, a decisão vai ser aqui no Maracanã contra o Bahia, no outro jogo. Tem que ganhar do Grêmio e depois ganhar do Bahia. E ainda tem que saber se o Bahia vai ganhar o próximo jogo dele. Se o Botafogo, parece que joga com o Corinthians, se o Botafogo vai ganhar o jogo dele. Se o Corinthians vai ganhar os próximos jogos. Então tem muita chance do Fluminense classificar direto da fase de grupo. E para a Copa do Brasil, a semifinal, se não tiver nenhuma contusão dos jogadores principais, dos jogadores importantes, o Fluminense tem tudo para passar pelo Vasco. Tudo. É ótimo, futebol ali na hora. Às vezes você joga muito, não faz gol, toma um gol e perde o jogo. Mas o momento do Fluminense, do jeito que o Fluminense está atacando e se defendendo, dificilmente vai tomar gol assim. A tendência é ele fazer gol e não tomar, mas pode acontecer.
Nós no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, nós teremos um desfalque, que é o Canóbio, né? Ele levou amarelo, está suspenso no primeiro jogo. Aí o segundo, ele está à disposição. Agora o negócio é rezar para ninguém se contundir, ninguém do time principal, ninguém do reserva se contundir, para o Fluminense chegar lá preparado para ganhar. E que jogador esse pequeno polegar, o Lúcio Acosta, né? Joga muito. E ele é pequenininho, mas ele leva porrada e não cai, cara. Ele levanta quando derruba, ele levanta, tá ali em frente, joga muito, cara. É um craque de bola realmente. Mudou totalmente o Fluminense. Foram duas pessoas que mudaram o Fluminense. O Zubeldia, com a tática, a técnica, o esquema de jogo dele, e o Lúcio Acosta, que o Zubeldia arrumou um lugar para ele jogar. Um lugar que o Renato não tinha arrumado. E ele está arrebentando. O Lúcio Acosta está arrebentando. E ele marca também. Ele joga lá, volta para marcar, disputa a bola de cabeça, cara. É impressionante. Está jogando muito o garoto. Muito, muito. O Fluminense tem tudo para fazer um final de temporada muito boa. Muito boa. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Sábado tem eleição. Amanhã, né? Sábado tem eleição. Vamos ver quem é que vai ganhar. Que vença o que for melhor para o Fluminense e que possa fazer um treino aí, governando o Fluminense com a cabeça preparada para o melhor do Fluminense. Melhorar, se por acaso for a situação que ganhar, melhorar em algumas contratações, como que não deram certo. Tentar se desfazer de alguns jogadores, emprestar ou vender e trazer reforços para algumas posições. Eu queria que o Fluminense investisse o que fosse necessário para trazer o Nino. Imagina se a gente for disputar a Libertadores com uma zaga com Nino e Thiago Silva. O Thiago Silva não vai sair no meio do ano. Com certeza ele vai esperar até o final do ano para se aposentar. Ele e o Nino juntos, se com esse esquema a zaga já não está quase tomando gol, imagine se o Nino vier também. Aí acaba com os adversários. E trazer um bom centroavante. Que não tem bronca de nenhum centroavante, mas o Fluminense carece de um bom centroavante. Um jogador que saiba fazer o pivô e que tenha a técnica para fazer as jogadas também e fazer gol. Tem que ser um bom centroavante. Tem que trazer um ou dois centroavantes, porque para disputar as competições que tem ano que vem, se conseguir a Libertadores, vai ter que ter um elenco melhor. E eu já acho que não pode perder ninguém assim que faz falta, né? O Martinelli, o Hércules, Nonato, o Ganso, o Lúcio Acosta, o Fábio, o Samuel Xavier, o Thiago Silva. A lateral esquerda pode perder o René, pode perder o Fuentes, mas alguns jogadores do grupo principal não pode sair. Tem que manter os que são bons e trazer os melhores para posições carentes. E tem que ter banco também, né? Porque a gente tem visto que o Fluminense, normalmente, alguns jogadores se doam muito no segundo tempo. Quando sai, o time cai de produção. Então tem que trazer alguns jogadores para compor o elenco que sejam bons, para o time poder manter o ritmo quando tem que substituir. E vamos aguardar a eleição para ver quem é que se classifica. Vamos aguardar o próximo jogo Fluminense. Acho que ele joga só na terça, né? Por causa da eleição. Aí vamos ver agora contra o Grêmio. Espero que o Fluminense consiga uma bela vitória. Parece que o Canóbio não joga, que ele levou o terceiro cartão amarelo. Aí vai ser o time sem ele. Vamos ver quem é que o Zubeldia vai colocar no lugar do Canóbio. Vamos aguardar, mas está dando prazer de ver o Fluminense jogar atualmente. Está dando prazer mesmo. Ontem fiquei em êxtase aqui vendo o Fluminense jogar. Foi muito bom.
muito prazeroso ver o Fluminense jogar hoje. Muito bom mesmo. Agora, hoje eles vão ter um descanso com mérito, né? Merecimento. Vamos ver se vai jogar só na terça. Acredito que tenha uma folga hoje, talvez tenha amanhã também. E volte no domingo e segunda para treinar para terça-feira jogar, né? Para poder viajar para jogar contra o Grêmio. Vamos aguardar próximas notícias e agora vamos falar do que eu normalmente tenho falado para todos aqui. Eu comecei a fazer o canal com muita dificuldade, né? Então, porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, então fico vendendo açaí com minha esposa no meio-dia, meia-noite, já tinha que ter alguma coisa para relaxar, para sair, para não entrar em depressão. Então, como eu gosto muito de ver notícias do Fluminense, eu pensei nisso. Aí pedi a sobrinha da minha esposa para me ajudar, ela me ensinou, a Monique. Aí eu sei fazer o vídeo, mas tem muita coisa que eu tenho que aprender porque eu não sei fazer. Aí, para minha surpresa, estou com 653 inscritos. É muito bom. Então, me empolguei e espero contar com a colaboração de todos vocês que assistem o vídeo e os que estão inscritos também, para chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, se Deus quiser, e se vocês puderem ajudar também. Quem já tiver inscrito, por favor, dê o like e compartilhe e fale com seus amigos que não foram inscritos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e também fale com seus amigos para se inscrever, dar o like e compartilhar. Para assim, o YouTube, ele pode expandir o nosso canal para muito mais gente, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. E o outro favor, se vocês puderem me ajudar, para fazer o Pix para ajudar o canal, eu quero tentar fazer alguma coisa para melhorar aqui o canal. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, se Deus quiser, com a ajuda de vocês. Eu tenho 2 Pix, um é o meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Aí eu fiz o menor. Os dois são do Banco PicPay. Tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como falei anteriormente, os dois são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, qualquer moeda, por favor, ajudem o nosso canal para a gente tentar melhorar alguma coisa aqui, tá? Eu conto com o apoio de todos vocês, se puderem ajudar. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e vamos curtir muito hoje a vitória, a goleada do Fluminense ontem sobre o São Paulo, que poderia ter sido muito mais. Fiquem com Deus.